Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez, irmãos, para mais uma ministração da gloriosa, poderosa Palavra de Deus. Nós vamos agora à leitura da Palavra do Senhor. Irmãos, é tremenda a Palavra de Deus. Ela tem ensinamentos que, não sei como que as pessoas perdem cultos abençoados, onde Deus fala pela Palavra. Está na hora, irmãos, de nos voltarmos a esse tempo de buscar a Palavra de Deus. Eu vejo hoje aí um movimento que eu agradeço muito a Deus. Muitas pessoas fugiram daqueles cultos que parece uma brincadeira, daqueles cultos que parece que não é mais igreja, uma igreja, e procurando igrejas sadias. Não é grande o número, mas existe um número aí que já se cansou de tudo que está acontecendo. Mas vamos à palavra do Senhor. Capítulo 18 de 2 Crônicas, a palavra diz assim: ora, tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Olha isso. Ao fim de alguns anos, Acabe foi ter com ele em Samaria. Acabe matou ovelhas em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Versículo 3: Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu Josafá: como tu és, sou eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: sobe, pois Deus o entregará nas mãos do rei. Aleluias. E versículo 6: perguntou, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza coisa boa de mim, mas sempre má. É Micaías, filho de Imlá. Mas Josafá disse: não fale o rei assim. Vamos aprender muitas coisas aqui hoje, para a glória do Senhor Jesus. O Senhor vai tratar com as nossas vidas, para que a obra do Senhor a gente consiga fazer. Pode deixar, irmão, tá bom assim. Glória a Deus. Esse texto que lemos aqui é um texto profundo, maravilhoso. Glória a Deus. Um texto que relata uma batalha em Ramote Gileade. Nós temos dois reis, Acabe e Josafá. Já citamos sobre eles aqui. Acabe, rei de Israel; Josafá, rei de Judá. Esse capítulo 18 de 2 Crônicas vem trazendo lições profundas para nós. Primeiro, que fala da aliança, da união de dois reis que se unem com um objetivo: conquistar Ramote Gileade. E nós também devemos estar pensando nisso, que a união nos leva à conquista, a união nos leva a alcançar os objetivos, mas a rebelião, a divisão, essas coisas não nos levam a conquistar, não nos levam a sermos abençoados. Então precisamos ter essa preocupação em nós, em vez de nos separarmos, em vez de nos dividirmos, em vez de virarmos as costas, estarmos unidos, porque quem não está unido, irmão, não é abençoado. O cordão precisa ter 1, 2, até 3 dobras, segundo a palavra.
é mais difícil de se quebrar, mas sozinho pode se quebrar fácil. Então, a primeira lição que a gente aprende hoje, desse quinto culto, é o quinto culto, é justamente essa: união. União. Sabe o que diz a Bíblia? É o teu coração como o meu coração? Se é, nós vamos caminhar juntos, mas se não é, não caminha junto. Então precisamos ter essa preocupação de termos um coração voltado para o Senhor, dedicado ao Senhor, um coração que ama fazer a obra do Senhor. E para isso é preciso existir o que? Confiança. Se eu não confio em você e você não confia em mim, então nós não vamos conseguir fazer a obra de Deus. Então a gente precisa de quê? Confiança. E essa confiança vem através do Senhor. A confiança nos leva a estar junto. Acreditar um no outro nos leva a estar junto. Agora, se não acreditamos, é difícil, porque a palavra diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então não há como andar junto. Então confiança, muito grave, confiança é algo que a gente precisa compreender, entender e colocar em prática, senão não vamos conseguir caminhar junto, vamos perder bênção. Mas aqui a gente percebe que Acabe, ele deposita a sua confiança em Judá. Ele chama o rei de Judá para estar com ele nessa peleja. Ele chama Josafá para estar nesta guerra, porque ele percebe que Judá está em comunhão com Deus. Ele percebe que Judá está bem espiritualmente. Então ele chama, ele tem uma batalha à frente, que não seria muito fácil. Ele diz: olha, vem comigo, Josafá, vem comigo nessa peleja, lute comigo. E Josafá aceita o desafio. E essa confiança, essa união, o acreditar no outro e a fé em Deus, somando tudo isso, resulta em vitória. Resulta em vitória. É claro que precisa oração, precisa leitura da palavra. E o que mais isso resulta? Para Acabe, resultava na legitimidade do seu próprio reino. Então ele precisava disso daqui. Ele precisava mostrar uma verdadeira liderança. Aqui sim podemos falar do chamado de Acabe, o chamado desse homem que fez tantas coisas que não agradavam ao Senhor. Então ele precisa reafirmar esse chamado. E a gente estando separado, dividido, por exemplo, um casal dentro de casa que não tem união, uma família que não se une, não luta pelos objetivos que quer, fica difícil. Se não há confiança, se não há fé, se o cordão não está dobrado, essa família está fadada ao fracasso, ainda mais no contexto de hoje. E pensa a respeito disso dentro da igreja, a mesma coisa. Uma igreja que não se une, ela está fadada ao fracasso. Olha onde nos leva essa campanha de estudo bíblico. E tudo isso tem que ser o que? Através da fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E essa fé é que nos leva a confiar em Deus. E justamente aí a gente começa a acertar, a gente começa a conquistar, a gente começa a alcançar, a ter vitória. Por quê? Porque a gente está buscando a confiança no Senhor, a gente está com fé no Senhor, e isso leva a conquistas, leva a triunfos. E essa introdução é justamente
para começarmos a pensar que em meio a tantos desafios, a tantas situações que surgem à nossa frente, que sempre dizem para nós: pare, desista, vai ser muito difícil, você não vai conseguir. Estava pregando esses dias numa igreja, e preguei também um tempo atrás na nossa sede, a respeito de Jesus. Os pensamentos vieram lá no Getsemane. Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Tem hora que a gente não quer enfrentar a situação, tem hora que a gente não quer encarar o desafio, mas Jesus superou, Jesus venceu. Apesar de ter suado gotas de sangue, ele venceu. Se ele venceu, meu irmão, ele deixou uma grande lição. O problema pode ser o maior que for, a situação pode estar mais difícil que for, a crise pode estar assolando, mas se você somar esses ingredientes que eu acabei de citar aqui: fé em Deus, união, confiança, então você vai alcançar a vitória. Deus vai te levar ao caminho da vitória, Deus vai te levar ao caminho do triunfo, e você vai conseguir superar as situações adversas. Basta olharmos para aquele gigante gritando dia e noite: se Israel tiver um homem, se Israel tiver um homem. Israel estava medroso e acovardado, mas Deus precisou de um garoto que chegou ali com um cesto de pão, queijo, chegou com comida, uma funda, algumas pedras, andava preparado. Enquanto o gigante gritava, esse menino dizia: quem é esse incircunciso? Então existem pessoas que mesmo com uma Bíblia na mão, elas se tornam um gigante contra nós, se tornam incircuncisos, para tentar te atrapalhar, para tentar nos atrapalhar. Existem pessoas que vêm gritando: não vai dar certo, vai cair por terra. Mas enquanto as pessoas gritam, o inferno grita, você não pode gritar com elas. Você tem que confiar na palavra, você tem que carregar o cesto de pão. Carrega o cesto de pão e peixe. Olha que receita. Pão, Jesus disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e o maná que veio do céu. Glória a Deus. Pão, pão. Ele multiplicou pães e peixes. Peixes, até hoje, se olharmos, muitas pessoas ainda usam o símbolo de um peixe representando o cristianismo. Foi muito usado em um determinado tempo a imagem, o desenho, a figura de um peixe. Muitos irmãos tempos atrás colocavam em seus para-choques de carro, até hoje ainda existe, né? Logos, desenhos, símbolos de peixe representando Cristo. Então, irmãos, carregue o cesto de pão, comunhão com Cristo. Quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Carregue o cesto com peixe, presença de Cristo. Carregue o queijo, alimento, o leite, a palavra de Deus, para você começar a caminhada. E quando o gigante aparecer, não brigue com ele, não grite com ele, deixa ele gritar: vem a mim, com pedras. Deixa o gigante desafiar, como o gigante Golias desafiava. Vou dar tua carne às bestas, vou oferecer aos deuses, e tantas outras coisas que ele falava, que não é digno de se falar aqui, porque existe uma questão chamada hebraísmo. A gente não pensa que Golias foi educado lá, não. Foi como qualquer outro mal educado. Mas aquele menino disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, nas adversidades, Deus vai dar vitória. Olha para a tempestade no mar da Galileia. Jesus está no barco, os discípulos desesperados.
mas Deus deu vitória. Então, não tem que baixar a cabeça, não tem que entrar em crise, não tem que entrar em parafuso, tem que confiar no poder da palavra do Senhor, tem que acreditar. Por quê? Porque um dos objetivos ali, o que estava em questão nessa conquista de Ramot de Gileade, também era a verdadeira adoração, era o verdadeiro louvor a Deus. E tudo que o inimigo quer é te impedir de ser um servo de Deus, é te impedir de ser uma serva de Deus, de adorar, de exaltar ao Senhor. Então, havia sim uma situação política, havia uma situação de crise, era complexa a relação, por várias vezes, entre Acabe e Josafá, entre o reino do norte e o reino do sul. Havia conflito sim, mas agora era hora de abrir mão das suas próprias prerrogativas, era hora de abrir mão dos seus achismos, era hora de abrir mão de que você é o melhor e eu sou o pior, ou eu sou o melhor e você é o pior. Era hora de abrir mão. Se era em Samaria que deveria adorar, ou se era no Monte Gerizim, ou se era em Jerusalém, era hora de unir forças contra um inimigo comum. É aí que a gente se equivoca. Nós não temos que viver brigando, nós não temos que viver questionando, nós temos que unir forças contra o inimigo comum. Dentro de uma família é preciso marido, esposa, filhos unirem forças contra o inimigo comum. Pode ser uma crise financeira, pode ser a conquista, a falta de um bem. Então tem que unir. Alguém tem que baixar a cabeça e escutar, alguém tem que tomar a frente, alguém tem que ser líder, e alguém tem que escutar esse líder, para que haja conquista. O irmão estava aqui falando comigo, da vontade dele de arrumar a sua casinha, para sair do aluguel. Parabéns! Ele sozinho não consegue, precisa do apoio da família, precisa do apoio da esposa, assim como nós também. Qualquer um de nós que queremos algo hoje, nesse contexto, temos que unir forças, olhar que é um bem comum. Se temos inimigo comum, podemos ter bens comuns, o que não é pecado. Pecado aí atrás dessas campanhas de promessa, que não cumpre nunca na vida de ninguém. Mas a Bíblia ensina que a gente tem que correr atrás. Caleb disse isso para Josué: eu tenho a mesma força de 40 anos atrás, eu ainda consigo conquistar o que é meu por direito. Então, Josué, me libera, que eu vou atrás do que é meu por direito. Então, meu irmão, acredita na promessa do Senhor, aprende a correr atrás. Eu já falei que eu quero dar um grande testemunho da minha vitória, e aqui minha família está ouvindo a palavra como eu estou ouvindo. Se não houver união, nenhuma família prospera. Se não houver fé, nenhuma família prospera. Se não houver amor, nenhuma família prospera. Se não houver comunhão, nenhuma família prospera. Se não houver acordo, nenhuma família prospera. Se não houver oração, se não houver palavra de Deus, se não estivermos firmes de pé na presença do Senhor, então as portas se fecham. Mas se estamos dispostos a abrir mão das nossas prerrogativas e focarmos no alvo e dizer: peraí, a gente de fato precisa disso, então a gente tem que correr atrás. E o tempo está passando. É hora que o marido tem que parar de brigar com a mulher com o marido, o filho com o pai com o filho. Ah, meus filhos, olha, estamos tendo perdas, ou vamos viver o resto da vida sem nada. Porque a conquista não é só ir numa igreja, fazer uma campanha, receber aquela palavra, aquela profetada: olha, eu determino na tua vida. Não é só isso não. Quem não corre atrás não conquista. Quem não corre atrás não alcança. Quem não corre atrás não pega. Deus não disse para você que Ele está te dando algo. Ele disse: eu coloquei uma porta aberta, entra nela. Porta significa muitas coisas, inclusive oportunidade. Se não entrar, ela pode fechar. O mesmo que abre e fecha a porta. E o tempo está passando, a crise está se instalando no mundo, a situação está ficando cada vez pior, a natureza está gemendo, como a própria palavra diz. O ser humano está mudando suas ideias.
Existem muitos pensamentos estranhos rodeando aí pelos ares. Cada vez mais se criam vírus e vírus e vírus. A gente não sabe onde vamos parar. Existem hospitais que são verdadeiros laboratórios de infecções. Os antibióticos já não surtem mais efeitos, já não fazem mais efeito nos nossos organismos. E assim vai. A gente vê pessoas morrendo de coisas tão pequenas. Chegamos no fim dos tempos. Então é hora de lutarmos e lembrar: Acabe, Samaria, o reino do norte, precisava reconquistar a morte de Gileade. Mas todo aquele cenário, todo aquele contexto pertencia a Israel. Israel era uma só nação. Foi a divisão que levou a perdas. Mas agora eles estão unindo força, o reino do norte com o reino do sul. Josafá vai até ali e diz: não, eu vou sim, vamos nessa peleja. Para que ficar brigando? Brigando nós não vamos conquistar nada. E assim se unem forças. E há uma preparação para que eles consigam ir à batalha. Não adianta querer fazer alguma coisa despreparado. Tem que estar preparado. Num contexto de família, alguém tem que ser o cabeça do lar. E os demais têm que aprender a ouvir. Dentro de uma empresa, alguém tem que ser o encarregado, alguém tem que ser o chefe, alguém tem que ser o gerente, alguém tem que ser o diretor e alguém tem que ser o patrão. E as outras pessoas precisam ser os empregados, que dependem dessa escala, que dependem dessa hierarquia. Então não adianta eu estar ali numa empresa, eu dependo para sobreviver, para alimentar, e estar questionando. Eu tenho que me sujeitar. Da mesma forma, em qualquer ambiente, se dentro de casa um fala mais alto, o outro fala mais alto, o outro fala mais alto, não tem união, não vai conquistar nada, não tem acordo, não há uma preparação. Então nós temos que ouvir a voz de Deus nessa noite. Se queremos conquistar, devemos aprender a ouvir, devemos aprender a ser obedientes, ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus e sermos obedientes a ela. E como que Deus fala? Através de um culto como esse, através dos pastores, daqueles que Deus tem levantado para ministrar a palavra do Senhor. E assim, qual é o caminho? Ora, eles tinham que lutar contra os arameus lá em Ramote de Gileade. Então o inimigo era um só, tanto para Acabe quanto para Josafá. Nada mais que você dar a mão, que eu dar as mãos, se temos um inimigo comum. Além do inimigo comum, temos um objetivo comum. Mas é necessário o que mais? Além da preparação, ora, a orientação divina. Josafá já diz logo: tem profeta para a gente buscar, consultar? Josafá já pergunta logo: quem hoje pede orientação? Quem hoje busca a Deus? Quem hoje vai no culto para pedir direção de Deus para tomar uma atitude? Seja para vender um carro, seja para mudar de casa, seja para casar, seja até para mudar de igreja. Quem ora hoje? Ou a gente faz conforme as nossas prerrogativas e narrativas, ou o nosso achismo? Não, eu tomei a decisão. Graças a Deus, durante a minha vida, Deus me deu esse chamado de ser missionário. Talvez minha família esteja assistindo lá comigo. Quando foi para me casar, o meu pastor foi lá e disse: olha, tem uma vida de missionário. A gente sabe que uma vida de missionário não é uma vida que dura a vida toda, não. A idade chega, a necessidade aumenta, mas não me arrependi nenhum minuto, e nem minha esposa, de ter feito a obra de Deus. Hoje estamos aqui no Brasil e não vou parar, vou continuar fazendo a obra missionária. Deus não me chamou para parar, nós vamos continuar. Estamos aqui tudo preparado, graças a Deus, e já estamos fazendo alguma coisa.
é que não somos de estar tocando trombeta. Deus vai dando vitória. Foram muitas almas. É prazeroso entrar nos rios, porque não tinha tanque batismal, e ali, com a utilização dos nossos presidentes, está batizando pessoas em países diferentes, cidades diferentes. Mesmo nesse grande rio Paraná aí, a gente tem muitas fotos, muitos arquivos guardados daquilo que foi feito na obra do Senhor. Mas é preciso o quê? Compromisso. É preciso o quê? União. É preciso o quê? Chamado em obediência ao ID de Jesus. Mas é preciso estar preparado. E a questão é buscar orientação de Deus. A gente anda por várias cidades, a gente encontra pastores parados, evangelistas, presbíteros, diáconos, muitos deles desviados, afastados da igreja. Agora não é mais um membro, não, a gente está encontrando líderes, e a questão é uma só. Você pergunta: puxa, saí machucado da igreja, puxa, saí desse jeito. Eu perguntei essa semana para o irmão, falei: irmão, será que todos os pastores estavam errados? Todos os pastores? Tem gente que teve uma lista de mais de 20 pastores e não conseguiu ver Deus na vida de nenhum. Então é preciso buscar a orientação de Deus, a palavra do Senhor. Senão não se conquista nada. Senão a família não alcança, o jovem não conquista, a filha não conquista, o marido não conquista, a mulher não conquista. Da mesma forma a igreja, ela não vai para frente se não houver liderança, se não houver pulso firme, se não houver compromisso daqueles que Deus colocou ali para fazer a obra dele. Simplesmente Acabe está dizendo isso para Josafá: você vai comigo? Ele não estava chamando só Josafá, ele estava dizendo: o seu exército vai estar lá, o seu povo vai estar lá. E Josafá dá a resposta: com certeza, meu povo é teu povo, eu sou você, estamos lá, vamos unir força, vamos conquistar, vamos alcançar. Olha que coisa interessante, preparação para a batalha. E a primeira coisa é a orientação divina. Tem profeta, tem homem de Deus, a gente pode consultar. Acabe apresenta 400 profetas, olha isso. E Josafá diz: não tem mais ninguém não? Tá, tal qual Samuel quando foi ungir alguém a rei. Hoje se acabaram-se os moços, aqueles que estavam lá se sentiam, né? Um era muito forte, o outro era bom espadachim, o outro, todo mundo ali do exército de Saul, todo mundo achando que receberia unção, mas não foi para eles, foi para aquele que estava lá no campo, o desprezado, o humilhado, o pisado, o maltratado, o desacreditado. Então, meu irmão, quando desacreditam, quando assenalam você, quando marcam você, e uma pessoa marcada, em qualquer lugar ela é marcada, todo mundo despreza, todo mundo rejeita, todo mundo diz: não gosta daquela pessoa, não vou com a cara daquela pessoa. Mas se você é crente fiel, meu irmão, não cai nessa não, é porque você nasceu para ser diferente. Se eu fosse mostrar os diferentes da Bíblia, você ia ficar abismado. Sabe por que Caim matou Abel? Porque Abel era diferente. Ora, era diferente, muito diferente. Sabe por quê? Os irmãos de José perseguiam, maltratavam ele, porque era diferente e tinha chamado. Sabe por que o mesmo acontecia com Davi? Porque era diferente e tinha chamado. Então passa essa fase, deixa Deus te usar, busca orientação divina, e não é com qualquer pessoa não. Vai para a igreja e deixa Deus falar. Nunca chega para um homem de Deus, uma mulher de Deus, e diga: você tem uma revelação aí, você tem uma palavra para... Não, não faça isso não. Sente lá e deixa Deus tratar, não conte o teu problema. Se Deus tiver que falar, vai usar a boca daquela pessoa, e Deus vai tratar com a sua vida. Então tem muito disso, buscar a orientação divina. Só que os 400 eram equivocados. Olha, a maioria sempre equivocada. Foi onde Acabe disse: tem Micaías, mas eu não gosto desse camarada aí não, eu não gosto desse profeta aí não, ele nunca fala coisa boa. Lembra que nós já falamos desse tema aqui?
Mas Josafá disse: manda chamar ele, eu quero esse Micaías aqui. Deixa eu te falar, meu irmão, a maioria pode estar te decepcionando, a maioria pode ter decepcionado, a maioria pode você olhar e dizer: puxa, coloquei minhas expectativas em nada. Mas eu vou te falar uma coisa muito importante: ainda existem Micaías na casa de Deus. Ainda tem alguém que é de Deus de fato, que é profeta de fato. Cuidado, porque o pavão, ele veio fazer tudo aquilo, mas tem aqueles que não é pavão, que não vem enfeitando nada, não vem querendo se mostrar. É um Micaías. Você está vendo que o Micaías também é rejeitado? Você está vendo que o Micaías também é odiado? Está vendo que o Micaías não tem considerado, o rei não considera. O rei diz: olha, aquele ali não, eu não consulto ele não, eu aborreço aquele ali. É como dizer: eu tenho raiva daquele ali. Se eu pudesse fazer alguma coisa. Olha para os grandes profetas de Deus. Por que jogaram Daniel na cova? Porque armaram aquela situação para ele parar na cova dos leões? Porque era diferente. Porque fizeram tudo aquilo para que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem jogados na fornalha? Porque era diferente. E eu continuaria citando e citando e citando aqui, porque Paulo passou por tudo que passou, foi desacreditado pela igreja, foi traído por alguns crentes, terminou dando o seu pescoço para salvar vidas, porque era diferente, foi decapitado. Fica firme, meu irmão, porque ainda tem Micaías de Deus. E se você não achar o Micaías humano, eu te apresento Jesus de Nazaré, o profeta dos profetas, o Micaías dos Micaías. Esse você pode acreditar, acredita na palavra dele e tudo vai dar certo. Então não faça as coisas sem orientação divina, não faça as coisas sem buscar a Deus. Não adianta dar um passo sem consultar ao Senhor, é dar o passo errado. Então a palavra, ela é maravilhosa, ela é profunda, ela é tremenda, mas é preciso se acalmar. Eu disse aqui que havia tensões entre Judá e Israel. O reino esteve unido quando estava Davi e Salomão. Depois veio a divisão, e aí começaram-se as rivalidades, começaram-se os disse-me-disse, e eram todos irmãos. Eram as 12 tribos de Jacó que estavam ali. Judá e Israel eram as 12 tribos que estavam ali, e eles começaram a brigar entre eles. O que a gente vê nessa geração, o que a gente vê no nosso meio, o que a gente vê nas famílias, não dá nem vontade de ver notícias mais. É uma tragédia familiar. A gente fica abismado de ver filhas. Antes via muito filho matar o pai, a mãe. Hoje são as filhas que estão matando. A parte disso, irmão Gabriel, a gente está vendo mães tirando vida de seus bebês. Uma coisa está fora do controle. Nós estamos fora da trilha, do caminho. É necessário que a igreja se una. É necessário que a gente esqueça que eu sou dessa, que o outro é daquela. A gente se una em oração, levante um clamor por essa nação, que a gente volte a acreditar, somos irmãos, para que Deus mude o nosso país, porque tudo que está acontecendo reflete dentro das nossas igrejas. Então que Deus tenha misericórdia, mas que a gente possa consultar os verdadeiros profetas de Deus e lembrar que o meu inimigo é o teu inimigo, que quem impede eu conquistar Ramot de Gileade, a bênção que eu preciso é o mesmo que impede você conquistar. Não tem diferença entre eu e você. Então hoje a palavra é essa: você tem um inimigo que é o mesmo inimigo meu, eu tenho um inimigo que é o mesmo inimigo seu, que quer nos tirar da presença de Deus, que quer fazer com que a gente desista.
que quer fazer com que a gente pare, quer fazer com que a gente acredite nas falas que não são feitas para nós, são feitas às escondidas. Isso aí não tem nada de Deus, isso aí não vai aguentar, aquele ali vai desistir. São mais de 30 anos ouvindo essas mesmas falas, e te digo, fique firme. Se existem 400 que não são de Deus, existem os Micaías de Deus, e Deus vai colocar você no caminho de um Micaías dele, ou vai colocar um Micaías dele no teu caminho, e aí você vai ouvir a verdadeira voz de Deus, porque Deus ainda fala hoje. Deus ainda fala hoje. Deus ainda usa seus profetas. Hoje não estão decapitando profetas. Hoje não estão jogando profetas no calabouço. Hoje não. Hoje estão tentando calar psicologicamente, torturar psicologicamente. Estão levando o povo, dizendo: olha, aquilo ali não é de Deus, aquela não é de Deus. Mas quem é o homem para decidir quem é e quem não é? Acabe fez isso aí, errou redondamente. Redondamente estava equivocado. Tem 400 aqui, esses eu consulto, mas tem um que eu não consulto. Olha aí, justamente esse um que ele não acreditava, que ele não gostava, que ele não confiava, que ele não aceitava as profecias, era esse quem Deus usava. Então nós devemos ter esse cuidado de não ficar desprezando, de não ficar rejeitando, de não ficar pisando. E se a pessoa é justamente quem Deus usa? Será que vamos aprender essa lição hoje? Ou vamos ser irmãos de José? Vamos ter ódio porque Deus revela as coisas a José. Vamos ter ódio porque o José é queridinho do papai. Vamos ter ódio porque José tem uma túnica. Isso acontece na escala. A pessoa não pode cantar bem, não pode tocar bem, não pode ter unção de Deus, não pode pregar bem, não pode fazer um trabalho. É boicote, boicote, boicote. Mas tu fica firme, meu irmão. Tu fica firme, não dê ouvido a esses falsos. O teu Micaías é Jesus de Nazaré, segue a ele, vai dar tudo certo. Fique de pé. Muitas vezes não dá. Graças a Deus, apesar de ser cruel ter jogado José no poço, apesar de ter sido mais cruel ainda ter vendido para os próprios primos como escravo. Os próprios irmãos venderam José como escravo. Sabe aquele negócio, não serve mais para nós, não, vamos dar um jeito de mandar embora, vamos fazer uma pressão. Fizeram isso com José. Pior ainda, esses primos vendem ele lá no Egito. Quando José vai tranquilizar, quando José vai sossegar, o diabo levanta aquela mulher de Potifar, e lá vai José sofrer de novo. Olha a mentira, ele fez, foi tudo mentira. Mas Deus está com José. Depois de um tempo, Deus não deixou de usar o José. No meio da luta, no meio da prova, ele foi usado. Lá na prisão ele foi usado. Ele interpretou 2 sonhos. Um voltou a trabalhar para o rei, o outro foi enforcado. Aquele que voltou, ele disse: olha, quando você estiver lá no rei trabalhando, lembra, diga para o rei que eu sou inocente. E o camarada estava bem, até esqueceu de José. Precisou Deus mover o sistema, mandar uma seca, mandar uma crise, fazer o grande Faraó sonhar com essa crise, para que eles pudessem ver que lá na cárcere, sem poder ter liberdade de ser usado por Deus, lá no cárcere, inocente, acusado, aprisionado, estava o Micaías, o José de Deus. E quantos Josés de Deus estão no cárcere hoje? Porque não podem pregar, porque não podem cantar, porque não gostam dele, porque dizem que não tem chamado, dizem que, mas tu, meu irmão, tu ocupa o teu lugar, fica firme com o Senhor. O mesmo inimigo deles é o teu, mas eles não enxergam. Mas Deus levanta com autoridade. Não era nem isso que a gente tinha pensando em trazer nessa noite, mas Deus levou por esse caminho. Nós temos um inimigo comum. Que o Senhor tenha misericórdia. E os Josés que estão por aí, os Micaías de Deus,
possam ter liberdade para serem usados por Deus, porque enquanto estão encarcerando, enquanto estão calando os Micaías, a gente vê que espiritualmente estamos morrendo, estamos nos definhando, igrejas vazias, pessoas sem fé, pessoas agindo na carne, violência e tantas outras coisas. Não há batismo com o Espírito Santo, não há sinais, não há maravilhas, não há milagres, porque está faltando. Eu estou sentindo uma presença de Deus sobrenatural aqui, tremenda e gloriosa, aleluias. O arrebatamento está aí, e se a gente espera que o Brasil vai sacudir, que os crentes vão chorarem, que os crentes vão se renderem, vão chegar numa igreja e vai haver tudo aquilo, não. O que há por aí é muito barulho. Se a pandemia não nos ensinou nada, nos afastou da igreja, o que mais vai nos ensinar? Não seria uma permissão de Deus? Não foi Deus que criou, não foi Deus que mandou, mas permitiu. E o que nós fizemos? Nós abandonamos a casa de Deus. Existe uma igreja antes da pandemia e existe uma igreja pós-pandemia. Que situação é essa? Então, o avivamento que eu quero dizer para você, ele vai acontecer individualmente. É o José aqui, é o Daniel ali, é o Sadraque, Mesaque e Abednego acolá, é o Davi do outro lado, é o Jeremias do outro lado, é o Isaías do outro lado, e assim vai. E assim vai, porque estamos na hora final, no momento final. Então que você seja um Micaías, que você seja um desses que sabe que Deus te usa e não dê ouvido para quem não quer saber da verdade. Devemos dar importância a isso, porque quando Josafá fala de buscar orientação divina, ele está querendo dizer: eu não quero fazer nada que não obedeça à voz de Deus. Eu não quero fazer nada que não esteja conforme a vontade de Deus. Eu não quero fazer nada fora da direção de Deus. Então pare, meu irmão, eu tenho que parar, nós temos que parar de ficar ouvindo os 400 que estão por aí. É tão interessante esse número, porque lá no Monte Carmelo, Alex, eram 450. É interessante esse número. Ele aparece inimigos do reino de Deus. Lá está o profeta Elias, quase a mesma coisa. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, porque se unem para levantarem contra o reino de Deus, e não tem problema. Eu sempre digo, a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente cruzar essa linha, essa divisão entre a vida e a eternidade, aí pode ser tarde para a gente se arrepender. Aí pode ser tarde demais, porque não tem mais como voltar atrás. Eu cito sempre a parábola do rico e do Lázaro. O rico não quis saber, o rico largou, talvez até desprezava o Lázaro, talvez até comia e jogava: toma aí, ó, você merece aí mesmo, rapaz, você está cheio de doença aí, de lepra aí, ó, você é imundo, não pode nem tocar, onde você toca a gente tem que passar longe, então você merece as migalhas. Mas na eternidade, quem ficou com as migalhas foi o rico. Lázaro estava consolado, confortado, e o rico atormentado. Essa é a situação. Mas essa é uma pregação que não agrada mais. Então nós devemos nos preocupar em buscar a vontade do Senhor, ser fiel a Ele, lembrando: o mesmo inimigo teu é o mesmo inimigo meu, o mesmo inimigo da tua igreja é o mesmo inimigo desta igreja, o mesmo inimigo do teu ministério é o mesmo inimigo desse ministério. É um só. Nós temos que unir força, buscar a vontade de Deus, confiar um no outro e seguir adiante, porque Ramote Gileade é nossa. Como que a gente não vai lá e não vai pegar o que é nosso? Mas é preciso direção divina, é preciso compromisso com Deus, e isso tudo fala da importância de uma pessoa se posicionar diante de Deus. E o se posicionar diante de Deus é adoração, é doxa,
é a glória que a gente manda para Ele, é a adoração. Fazer a vontade de Deus agrada o Senhor, obedecer a palavra de Deus agrada a Ele. Então devemos, irmãos, lembrar muito disso aqui. Essa história de Acabe e Josafá nos traz a importância, e aqui eu vou parar nesse ponto, não sei até onde vai, mas eu vou parar aqui hoje agora. A importância de estarmos em harmonia com a vontade do Senhor, estarmos embasados nas Escrituras Sagradas, seja na profissão, nos estudos, seja no casamento, na família, na constituição do lar, seja na conquista de um bem, na compra de um carro, de uma casa ou na venda, seja no relacionamento de pai para filho, de filho para pai, de mulher para marido, de marido para mulher, seja estar sempre em coerência com a verdade, não dando ouvido ao que não é de Deus. E a maioria, eu falei de 400 profetas que estavam lá, que Acabe adorava consultar. Não, Acabe, Deus está contigo. Não, Acabe vai ter milagre. Não, Acabe vai ter bênção. Acabe pode ir para a guerra, Deus vai dar vitória. Vocês vão ver o final que aconteceu com Acabe. Então quem dá ouvido aos falsos se arrebenta, quebra a cara. Escuta o Micaías. O Micaías é sisudo, o Micaías é sério. A palavra do Micaías é um pouquinho pesada, mas é Deus que está usando o Micaías. O Micaías não vai dizer o que te agrada, não. O Micaías não vai amassagear teu ego, não. Se tiver errado, ele vai dizer: olha, Deus mandou falar assim, 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 assim. Mas os outros 400 estão tal qual os profetas de Baal, que ficaram lá dançando no monte. Vê como eles gostam de movimentar. É aquele show, né? Aquele show, aquela encenação, né? Aquela presença de palco, né? E se corta, e se sangra, e grita, e faz, mas não houve fogo, porque o fogo não veio. Baal não tinha como fazer nada. O profeta faz uma oração tão pequenininha, tão simples: Senhor, prova para essa gente que eu sou teu servo e que tu és Deus. Aí lá vem a labareda de fogo, consome o altar, consome a água, lambe tudo, as pés, tudo, porque esse é o Deus do Micaías. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde. É muito importante você levar Alex, se aproxima aqui para cantar mais um louvor. É muito importante você carregar isso no seu coração. A vontade de Deus é soberana em qualquer situação. Quer vencer? Nos tempos de crise, nos tempos de dificuldades, busque a vontade do Senhor. E não se ausente da igreja por qualquer coisinha, não. Venha ouvir Deus falar. Eu estou saindo daqui edificado, e eu tenho certeza que quem está assistindo está edificado, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Nós estamos bem alegres nesta noite. Deus te abençoe, Deus te guarde. Siga firme, siga em frente e siga firme em nome do Senhor Jesus. Alex já está vindo aqui para adorar o Senhor, e a gente já vai concluir esse culto para a glória do Senhor Jesus. Eu estou muito alegre de ter vindo para a casa de Deus. A palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa porta sempre estará aberta, às quartas, aos sábados e aos domingos, a partir das 19h30 e aos domingos 19 horas. Deus te abençoe. Alex louvando ao Senhor. Vamos louvar o hino de número 442.
Breve no céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber Cristo Deus abençoe, muito alegre, muito feliz. Deus abençoe os irmãos que estão aqui. Deus abençoe todos os irmãos que participam desse culto através do Face, né? Claro, a gente vem trabalhando para melhorar, vai melhorar a qualidade, mas Deus abençoe. É uma igreja grande, né? A gente vê às vezes aí 300 pessoas, 200, 400, teve muito mais já também. Então mande essa mensagem para alguém que está sofrendo, que está passando, que está padecendo. Nosso objetivo, irmãos, nesse ano, para o ano que vem, é palavra pautada na Bíblia mesmo, é trazer as revelações de Deus mesmo. Ore por nós, porque o preço a ser pago é muito alto, mas a palavra rima. Estamos orando, estamos estudando, já terminamos de
montar aqui a nossa biblioteca, estamos organizando ela. Deus abençoe os irmãos pastores que têm nos auxiliado, irmãos que são grandes amigos seminaristas, que têm mandado aí e-books para mim, né? Inclusive o irmão Marcinho Gomes, lá do Rio de Janeiro, sou muito grato, não somente a ele, a tantos outros, né? Meus grandes professores, pastor Sherlock, meus que Deus já levou, Bittencourt, né? Tantos outros que eu poderia citar aqui, que Deus nos colocou nos nossos caminhos, pastor Seda, Ministério do Ipiranga, poderia citar tantos outros. Então, o preço a ser pago foi muito grande. Hoje eu quero pregar a verdade, a palavra de Deus, mas sendo simples servos de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando. Minha família é uma família do Senhor, é uma família missionária, e vamos continuar fazendo a obra de Deus. Obrigado, meus irmãos. Vamos estar agradecendo ao Senhor por mais essa noite de vitória. Desfrute de todas as mensagens. Tem um link aí que é da Ministério Assembleia de Deus Presidente Venceslau, lá ligado ao presidente Pitácio, pastor presidente João Leite, né? João Freire Leite. Entra naquele link que você tem uma série de pregações ali que o irmão Josinei faz muito bem. Deus abençoe o irmão Josinei, meus parabéns ao irmão Cido. Nessa oração vamos estar orando também por mais um ano de vida do nosso irmão Cido, esposo da nossa irmã missionária, irmã Alcina. Pai eterno, agora estamos agradecidos por essa noite abençoada. Obrigado, Senhor. Continue dando vitória. Eu saio daqui mais uma vez edificado pela palavra. Tenho certeza que os irmãos que estão aqui também estão saindo com suas vidas mais ainda edificadas pelo poder da Tua palavra, e aqueles que são alcançados por esses vídeos, Senhor, que o objetivo é um só, é levar a Tua palavra aos irmãos. Então, Senhor, que através desse projeto de campanha pela palavra, a porta seja aberta, a bênção seja alcançada, porque nós estamos aprendendo aqui o caminho, Senhor. Como que o Senhor quer que a gente faça? De que maneira? Nós estamos aqui fazendo promessas aleatórias para massagear ego ou para encher a casa, não. Não é emocionalismo, é palavra, é poder, é a presença do Teu Espírito Santo que está nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por todos os irmãos. Guarda, abençoa nesta quarta-feira, dê uma noite de paz e vitória, no restante da semana também, e no sábado, permitindo o Senhor, estaremos com mais uma palavra em outro tema, Senhor, que é a dracma, Senhor, é a parábola que fala, Senhor, daquela mulher recuperando, sendo restituído o que ela perdeu. E no domingo, Senhor, estaremos falando de outra igreja da Ásia, da terceira igreja. Então nos dê graça, nos dê direção, use as nossas vidas, dirija-nos, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo a nos ensinar, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Vamos dizer todos amém? Amém. Vai em paz, Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus.